cristão e grande parte de pessoas que não conhecem a Deus conhece essa passagem, porque pelo menos eu lembro que isso era dito, era falado na escola, na época que a gente era criança. Hoje em dia acho que nem tem mais essa matéria, mas era falado quando a gente era criança. E assim, Jesus Cristo ele foi tentado, primeiramente, assim, eu quero explanar, começar a dizer que ele foi tentado na natureza humana, como nós também somos. Nós somos seres tricotômicos. Somos o espírito, habitando, possuindo uma alma e habitando no corpo. Ou seja, nós somos três em um: corpo, alma e espírito. Cada uma corresponde a uma determinada função. O espírito liga o homem a Deus, a alma representa as emoções, e o teu corpo te liga nesse mundo para você andar, para você interagir. E Jesus, quando ele foi tentado, ele estava na forma humana, ele era homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas limitações. Embora ele tivesse vindo de Deus, ele era filho de Deus, mas aqui ele abriu mão de toda a natureza divina dele, todo o poder divino que ele tinha, para viver e passar por tudo aquilo que nós haveríamos de passar também. Para quê? Primeiramente, Deus tinha que ser justo comigo e com você. Jesus Cristo não podia descer, supremo em glória, poderoso, e chegar aqui, ele ia tirar de letra qualquer tipo de situação. Ele ia tirar de letra mesmo. Mas não foi o caso. Ele passou aqui como um homem sujeito às mesmas necessidades. Então que fique bem claro para você. E quando a gente começa a ler, a gente já viu o seguinte: em algumas outras passagens, por exemplo, em Lucas, diz que Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito. Cristo, quando ele estava cheio do Espírito e ele andava no Espírito, ele estava sempre desse jeito. Por quê? Porque ele sabia das dificuldades que ele enfrentaria no seu ministério, das provações. E isso já fala com a gente isso, que a gente tem, como cristão, tem que estar sempre cheio do Espírito. Porque aqui Cristo foi tentado. Ele foi tentado, primeiramente ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para jejuar e ser provado pelo diabo. Isso foi um caso específico para Cristo, ser levado para uma provação. Porque em Tiago 1,13, 14 diz que ninguém sendo tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Você é tentado pela sua consciência, pelos desejos do seu coração, da sua carne, do seu espírito, do seu ser. Não é Deus que te prova. Deus não vai te colocar nunca numa situação aí que você vai falar, aí você vai usar o pretexto, ou o ser humano em geral usa o pretexto. Deus está me tentando, Deus está me provando. É até comum a gente ver isso, pessoas de determinadas igrejas aí usarem, colocarem essa responsabilidade para Deus. Porque até é muito fácil, quando eu jogo para Deus essa responsabilidade, eu me isento. Só que isso é errado. Isso, nesse caso aqui, e quem se embasa nessa passagem para dizer que Deus está tentando, está errado. Porque aqui era um caso específico para Cristo, para que ele começasse o ministério dele. E Cristo, como eu falei, ele estava fraco. Ele estava jejuando, 40 dias de jejum. Ele estava no limite da fome, ele estava no máximo das suas, no mínimo da sua força, da sua resistência, porém o espírito dele estava cheio, estava na plenitude. Ele estava com o espírito na plenitude. Por quê? Porque ele passou 40 dias buscando a Deus. Então, quando a gente vê Cristo, você sempre vai ver que Cristo estava cheio do poder, cheio da unção, porque Cristo sabia qual era o ministério dele aqui na terra. Ele sabia o que ele haveria de passar, as necessidades que ele teria. Ele sabia de tudo isso. Então Cristo não se permitiu primeiramente andar titubeante, de espírito dobre, que às vezes eu estou forte, às vezes eu estou fraco. E isso no original do grego é dito como dois espíritos, duas almas. Uma hora eu estou fraco, outra hora eu estou forte. Cristo primeiramente ele não se permitia isso. Ele, como eu falei, Satanás ele veio para tentar Jesus
E ele veio tentar Jesus nas 3 áreas da natureza de Cristo: no físico, nas emoções e no espírito. A primeira, no verso 3, a primeira tentação é a tentação do físico. Ele sabia que Cristo estava com muita fome, aí ele fala para Cristo: transforma essas pedras aqui em pão. Cristo sabia que podia fazer aquilo, ele tinha poder para fazer aquilo, ele tinha autoridade para fazer aquilo. Porém, ele vence o diabo primeiramente usando o quê? A palavra. Nem só de pão viverá o homem. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem. Aí eu trago para nós, para as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós somos provados, somos tentados às vezes a acessar alguma coisa imprópria na internet. É desse jeito. Compartilhar alguma coisa ali, viver alguma coisa na internet que não é certo para o cristão. Quantas e quantas vezes somos tentados a se deixar levar pela ira, pela raiva, pela mágoa, não perdoando. Cristo, como eu falei, ele viveu isso. Ele poderia ter deixado o ensinamento de que você tem direito. Não tem. Não tem, porque Cristo passou por isso. Eu e você, quando você estiver de frente de uma situação que for a tua carne pedindo, e você sabe muito bem do que eu falo, isso, a carne, contra a carne você não brinca. Você não vê Cristo brincando aqui dizendo assim, coçando a cabeça e talvez falando, talvez eu possa, quem sabe? Você não vê Cristo, quando Satanás falou, eu imagino Satanás falando e Cristo já voltando com ele com a palavra, já rebatendo a palavra em cima dele. Por quê? Porque Cristo sabia que com carne não se brinca. Essa natureza aqui, carne, se você der vazão para a carne, às vezes a gente vê assim, notícias assim, ou comentários de pessoas que fizeram atrocidades, e você fala, meu Deus, isso é um monstro. Ele é homem, às vezes ela é mulher, igual eu, igual você. Vocês viram dias atrás a moça que matou uma criança, que levou para um motel e matou uma criança. Gente, isso é simplesmente, sabe o que é? A pessoa dá vazão à carne. Não adianta a gente colocar a pessoa como o pior bicho do mundo, porque ela é igual a nós. Se nós não vigiarmos, se o ser humano não vigiar, seja ele quem for, a carne vence. E Cristo nos ensina aqui muito claro: use a palavra, rebata, não dê trela, não brinque, não passe do limite. Cristo foi muito claro, ele não brincou, ele mostrou, usou a palavra, acabou, ele já falou logo. Satanás, como não é o papel dele, querendo ou não, é de estar instigando a gente, ele vem lá novamente e instiga a Cristo. Ele vem para a segunda tentação. A segunda tentação, ela está no âmbito da emoção, da vaidade, do ego. Ele chega para Cristo e fala, que Cristo pulasse daquele culto, do templo. Está lá, ele consegue pelo poder. Querendo ou não, a gente sabe que Satanás foi dado certo poder para ele consegue transportar Jesus para um alto do templo, e de lá ele fala, pula, porque se você falar para os seus anjos que pega, eles vão te pegar lá embaixo. Só que o que aconteceu? Cristo novamente veio com a palavra. Cristo não se deixou ser tentado também nas emoções. Por quê? Porque Cristo podia dizer assim, eu realmente posso, e para te provar que eu posso, eu vou fazer. E os anjos segurariam Cristo se ele falasse para fazer. Só que estaria errado. Quantas e quantas vezes nós somos melhores do que alguém em alguma área nossa? Às vezes no trabalho você é melhor que o outro profissional que trabalha com você. Às vezes você é melhor que o outro aluno que senta do seu lado. Às vezes você é melhor naquilo que você faz, você é o melhor no teu ambiente. E por muitas das vezes a gente deixa o ego, a vaidade, a soberba, o orgulho, brotar, vem. Aí você quer tripudiar em cima das pessoas. Você não se submete às vezes a uma autoridade, porque eu sou melhor, eu quero saber. Eles dependem de mim aqui. Gente, isso não é papel de cristão. O mundo lá fora pode se dar esse direito. As pessoas que não conhecem a Deus, que não vivem a palavra, podem até se dar esse direito, por ignorância, não é certo, não é. Mas as pessoas lá fora
Elas não conhecem a verdade, mas nós que somos cristãos, nós não temos esse direito. Então, meu irmão, Jesus Cristo ele foi tentado na emoção dele. Ele poderia mostrar que ele era melhor, que ele tinha capacidade de fazer aquilo, porém ele não fez. Mostrou humildade e novamente usou a palavra para rebater com o diabo, porque ele sabia que ele, cheio do Espírito Santo, ele cheio da graça, ele não tinha por que ficar brincando com o pecado. E o crente, por muitas das vezes, ele vive uma vida certa e tudo mais, mas no primeiro sinal, na primeira oportunidade que ele tem de flertar com o pecado, ele flerta, ele se deixa levar, talvez tentando mostrar, ou pensando, vou ver até onde eu consigo resistir, e ele vai, aí flerta com o pecado, vai até um certo ponto, aí volta, pede perdão a Deus, vai até um certo ponto mais na frente, pede perdão a Deus. Só que o perigo é que chega um dado momento que o cristão não consegue vencer. Você não pode flertar com o pecado, você não pode brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca, pecado se vence usando a palavra. No terceiro ponto, na terceira tentação de Cristo, ele é tentado no Espírito. Satanás tenta ele na adoração. Satanás sugere para ele, leva ele para um alto monte, coloca diante dele toda uma situação de reinos bonitos, talvez reinos que viriam a existir ainda, e tudo mais. Satanás propõe para ele: tudo isso eu vou te dar, se tu se ajoelhar e me prostrar, e me adorar, se tu se ajoelhar e buscar, e me engrandecer aqui. Gente, isso é muito sério, porque Jesus Cristo ali, ele foi novamente usando a palavra, ele rebate, diz que somente a teu Deus adorarás. Só que é o seguinte, Satanás, ele não era bobo. Satanás, ele foi tentando em áreas da vida de Cristo, áreas que eu e você temos. E essa última área, que é o Espírito, que é o espiritual, por muitas das vezes nós negligenciamos. Por quê? Porque primeiro, como eu falei no começo, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. O mundo aí fora, ele tenta te mostrar o quê? Ele tenta te mostrar que você é emoção, que o seu corpo, vamos para a academia, vamos malhar, vamos ficar sarado. E a gente tem vivido a pior era em termos de pessoas assim, de emoções frágeis. Temos vivido uma era de pessoas com sentimentos abalados, pessoas que cultuam somente um lado da vida. O teu espírito ele tem que sobrepor. Você tem total direito de cuidar da sua vida, total direito de cuidar do seu corpo. Ninguém está dizendo que isso é errado, pelo contrário, é certo, porque isso é saúde. Mas nós temos vivido uma geração de pessoas confusas, pessoas que só olham simplesmente para fora. São pessoas que hoje são como caixinhas de presente, que quando se abrem, na grande maioria não existe nada, não tem nada dentro. Deus, Jesus Cristo ali sendo provado, ele sabia que somente a Deus deveria ser adorado, somente Deus deveria ser adorado. Aí o cristão, muitas das vezes, troca Deus por uma novela, por um filme, pela namorada, pelo namorado, por afazeres na hora do culto. A pessoa poderia estar prestando culto a Deus, mas ela fala: não, vou fazer tal coisa. O bom é que Deus é misericordioso, o bom é que o nosso Deus nos ama, e Ele está sempre ali como um Pai bondoso. Ele está sempre ali para te pegar na mão e te ajudar a levantar. Isso é certo. Só que Satanás, ele não brinca de ser Satanás, de ser diabo. Ele vai tentar minar a resistência do cristão. Como eu falei, às vezes o cristão brinca com o pecado, o cristão brinca com a tentação, até chegar a um ponto que ele não consegue segurar. E quando não consegue segurar, o seu resultado é morte. Eu não estou falando às vezes de morte física, não, morte espiritual. Morte espiritual, que é muito pior. Então, Cristo ele sabia que em relação ao Espírito, ele sabia muito bem que somente a Deus ele deveria adorar. Você tem que saber que somente o seu Deus deve ser adorado.
orar para você e depois você vai prestar responsabilidade com Deus? Vai. Só que tudo isso, Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele te ama, Ele me ama. Ele não quer dividir a glória dele, seja o que for. E por muitas e muitas vezes, a gente, como eu falei, tem negligenciado, a gente tem mudado o foco, porque o mundo lá fora, ele te mostra o quê? Ele te mostra que a tua vida, ela é o teu corpo, as suas emoções. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou dodói. É um bando de gente casquinha de ferida, casquinha de ovo, que qualquer coisinha quebra. Gente, está errado, porque quando a pessoa vive no Espírito, ela sofre baque, ela sofre porrada. Você pode pegar grandes líderes aí, pessoas que são compromissadas com Deus, geralmente sofrem porrada atrás de porrada. Eu estava vendo uma pregação hoje, o pastor estava falando lá, contando um exemplo que passou um irmão, ele estava lendo a palavra, a irmã disse: está descansando? Ele disse: não, estou trabalhando. Por quê? Porque ele estava estudando. Aí daqui a pouco o irmão voltou e estava capinando. Está trabalhando? Não, agora estou descansando. As pessoas tendem a olhar para o cristão, para aqueles que carregam a cruz, tendem a olhar como é o seguinte: a pessoa não está fazendo nada, a pessoa não faz nada. Mas é porque o mundo aí fora prega uma vida diferente. O mundo aí fora prega para você o seguinte: que o teu ser é emoção, quando não é. Emoção ela vai te dizer para você não vir para a igreja. Estou com dor de cabeça, não vou vir para a igreja. Teu espírito vai falar assim: vai para a igreja que você vai ser curado. Então, muitas das vezes, a gente tem trazido, a gente tem vivido o mundo dentro da igreja, porque a gente tem focado, tem olhado para o que o mundo está nos oferecendo. Como eu falei, a gente tem vivido uma geração muito fraca. A gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem visto a igreja evangélica morrendo. As igrejas têm morrido. Mas por quê? Porque cristãos de lá simplesmente se amoldaram ao mundo, se amoldaram à característica do mundo lá fora. E isso, querendo ou não, tem influenciado o Brasil. O brasileiro hoje tem sido cristão, a grande maioria tem sido cristão de boca. Tem sido difícil a gente ver cristão hoje que realmente ora, que lê a palavra, e é isso que dá alicerce ao teu espírito, é isso que te dá embasamento. Você tem que dobrar teu joelho, você tem que orar, você tem que buscar a face de Deus, você tem que pegar a Bíblia e gastar tempo com ela, porque ela é um manual. A Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é uma carta de um pai aos seus filhos. É como se eu, por acaso, pegasse e escrevesse uma carta para o Ian, para a Isadora, para o Isdado, e falasse assim: meu filho, faça assim. Aí eles vão lá e fazem diferente. Ou então, se eu falar para eles: faça desse jeito, e eles não fazem, eles se tornam desculpáveis diante de mim. Vocês não concordam? Da mesma forma, nós temos aqui a carta que o nosso Pai deixou para nós. Cristo te ensina, Deus te ensina através da palavra dele. Ela está aqui para te ensinar. Cristo foi tentado? Foi. Ele passou por essas provações também para te ensinar. E quando você pega a palavra de Deus para ler, ela te ensina, ela te orienta. E Cristo passou por todas as provações, por mais provações, só que as relatadas aqui, elas mostram para a gente que corpo, alma e espírito. Cristo venceu nos três. Por quê? Porque nós somos um ser que temos também três partes em nós, sendo um só: espírito, alma e corpo. Está vendo que agora eu já estou falando até de forma diferente, invertida. Eu estou falando assim já direto. Por quê? Porque a gente tem que ter a visão. Primeiramente, você é espírito. Eu gosto quando o Luiz está ministrando aqui, que ele fala assim, que se tiver uma pessoa que adorando, ele consegue ver 100 anjos, porque ele tem fé para ver isso. Por quê? Porque nós somos espírito. Muitas das vezes o cristão vive nesse mundo, se amoldado a ele, e não consegue enxergar que ele é espírito. Você é espírito e você tem que ser. Por quê? Porque você vai ser usado por Deus para abençoar alguém. Você vai ser usado por Deus. E quando você está vivendo no espírito, você olha para a pessoa, você vê que a pessoa não está bem. Por quê? Porque não é você, mas o Espírito Santo que está dentro de você te revela que a pessoa não está bem, que você precisa dar uma palavra para aquela pessoa, que só você é a pessoa, que só você e você é a pessoa certa para isso. E por muitas e muitas das vezes
cristão que vive amoldado ao mundo, ele não consegue enxergar, ele não consegue viver a plenitude de Deus. Aí ele vai passar toda uma vida, vai viver aqui na terra 50, 60, 70 anos, 80 anos, e no dia que ele estiver diante de Deus, ele vai falar para Deus: Deus, mas eu não sabia, eu não conseguia. Seremos indesculpáveis diante de Deus, porque temos aqui primeiramente um manual, a carta que o Pai deixou. Segundo, que quando somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo fala conosco nas pequenas coisas. Então eu quero deixar para você nessa noite o que, meu irmão? Muda. Se você se encaixa nisso que eu estou falando, se você não se encaixa, glória a Deus, amém, e glória a Deus, porque eu sei que aqui tem irmãos e irmãs que isso está sendo só para ressaltar, só para passar, porque muitos e muitos irmãos aqui são alicerçados na palavra, são crentes espirituais, mas nós temos vivido algo que é perigoso, está vindo de fora para dentro da igreja. O mundo está se amoldando na igreja, como eu falei, de Estados Unidos, Europa. Gente, eu ouvi esse pastor falando isso, me arrepiou, ele arrepiou agora novamente, quando ele disse que no Canadá tem igrejas que são chamadas igrejas mortas, igrejas que têm um culto a cada 3 meses, igrejas imensas, com a fachada maravilhosa. Aí pergunta: 15 membros, 10 membros, igrejas que morreram na fé. Para que isso não aconteça comigo e com você, nós temos que estar vigilantes. A igreja tem que estar vigilante. Você acha que vai simplesmente ver de um dia para o outro aconteceu? Não foi. O mundo foi se amoldando, se transformando ali, transformando a igreja. E quando a igreja veio, a igreja já estava morta. Então, igreja, você que é igreja, você que é templo do Espírito Santo, não deixe o mundo entrar dentro de você. Não deixe o mundo entrar dentro de você. Nós somos sal da terra, somos luz deste mundo. Temos que fazer a diferença. Quando o cristão se coloca nessa posição, quando ele abre a boca dele, é como uma labareda de fogo. Ele fala e o milagre acontece. A santa testemunhou isso. A santa profetizou e o milagre aconteceu. Por quê? Porque ela agiu no âmbito da fé. Fé, ela não estava vendo. Ela não via, mas ela sabia que seria dela. Irmãos e irmãs, a igreja, ela tem que despertar para isso. Sabe, eu rejeito isso no Brasil. Eu rejeito isso para essa nação. Eu rejeito porque aqui tem homens e mulheres que a gente conhece a história de vida. Homens e mulheres que buscam a Deus. Essa igreja mesmo tem homens e mulheres. Está aqui a pastora, exemplo para nós. Os pastores, exemplo para nós. E nós, por muitas das vezes, talvez até por muitas das vezes, desatenção, nos deixamos se amoldar pelo mundo. Irmão, faça um voto com teu Deus. Faça um voto com teu Deus essa semana. Sabe, se ajoelha, gasta tempo com Ele, faça um voto com Ele, de que você vai mudar uma área que está falha na sua vida. Eu estou fazendo isso comigo, eu estou buscando as áreas que estão falhas na minha vida, que eu pedi: Deus, me corrige nisso, me corrige nisso. Esse dia estava minha esposa no carro, minha esposa falou algo, eu não rebati, eu fiquei calado e deixei aquilo mastigado dentro de mim. Depois eu peguei, fui assistir 3 pregações em sequência, assim, todas 3. Uma foi complemento da outra, foi complemento da outra. E o Espírito Santo falou comigo. Aí eu falei assim: olha que minha esposa estava certa. Então assim, Deus te instrui, Deus busca métodos para te ensinar. Deus quer te ensinar. Por quê? Porque Ele quer te ensinar. Porque não existe ninguém na face da terra igual a você. Aquilo que foi determinado para você fazer, não tem ser humano que vai fazer, é você. E se você negligenciar isso, meu irmão,
mas aquilo que estava vencendo, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, peça a Ele para te dar nessa noite a vitória. Peça para Ele te dar estratégia, sabedoria, discernimento, gente, que é muito sério, é muito importante você ter discernimento de mundo espiritual. Porque quando você conhece aquele que guerreia contra você, você sabe que arma usar contra ele. Então que fique nessa noite para você, que por mais que você venha passar tribulação, por mais que você venha passar luta, tem Jesus Cristo, que venceu, que passou também e venceu. Ele é o teu exemplo, ele é a tua referência aqui na terra. E você, como um cristão sábio que é, vai buscar mecanismos, fórmulas, métodos de você vencer aquilo que você tem, aquilo que tem te vencido. Amém? Vamos levantar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Tu és glorioso.